Você já parou de torcer. Não de uma vez. Foi devagar. Foi uma decepção atrás da outra até que um dia você percebeu que não estava mais esperando nada de verdade. Que algo dentro de você tinha construído uma parede. Não por fraqueza, mas porque a parede era a única coisa que ainda te protegia. E a parte mais estranha disso é que ninguém percebeu. Você continuou funcionando. Continuou sorrindo nas horas certas. Continuou dizendo que estava bem, que estava trabalhando nisso, que as coisas iam melhorar. Mas por dentro, num lugar que você mal consegue nomear, você tinha desistido de acreditar que melhorar era real. Não desistido de tentar. Você ainda tenta. Só desistiu de confiar no resultado. Essa distinção é pequena, mas é total. Porque existe uma diferença muito grande entre fazer algo esperando que funcione e fazer algo esperando que não funcione. O gesto pode ser o mesmo. A intenção pode parecer a mesma, mas a frequência por dentro é completamente diferente. E é essa frequência, não o esforço, não o método, não a quantidade de vezes que você tentou, que determina o que vai aparecer na sua vida. Mas eu não vim aqui falar sobre frequência como conceito. Eu sei o quanto você já ouviu sobre frequência, sobre vibração, sobre atrair o que você é. E sei o quanto isso chegou a te fazer acreditar e o quanto a decepção que veio depois foi funda. Porque quando você acredita de verdade, e mesmo assim não acontece, a dor não é só de ter tentado, é de ter se permitido esperar. E a gente aprende rápido que se permitir esperar tem um custo. Então a pergunta que trouxe você aqui, mesmo que não tenha sido formulada assim, é essa. Como confiar de novo num processo que já me decepcionou? Como abrir isso de volta sem me expor à mesma coisa que me fechou? E a resposta existe. Só que ela começa num lugar diferente de onde você está procurando. Mas antes de ir para lá, quero ficar mais um momento no estado em que você está. Porque esse estado tem uma geografia interna muito específica. Tem territórios, tem fronteiras, tem um mapa que raramente é descrito com precisão. E sem ver o mapa com clareza, qualquer saída que você tente vai ser tentada a partir de um lugar que você não reconhece completamente. A esperança exausta não é um estado simples, é uma estrutura em camadas. A camada de cima é o cinismo. Eu já vi esse filme. O Isso Não Vai Funcionar. A capacidade de encontrar o furo em qualquer possibilidade antes que ela se expanda o suficiente para que você precise confiar nela. Mas o cinismo não é o que está por baixo. O cinismo é a proteção do que está por baixo. O que está por baixo é a parte que ainda quer, que ainda sente, mesmo que muito quieto, mesmo que quase inaudível, que as coisas deveriam ser diferentes, que tem algo que ainda não chegou e que ainda importa. E por baixo disso ainda, mais fundo do que o desejo, há algo mais específico, algo que não é exatamente dor e não é exatamente medo. É mais como uma pergunta que você parou de fazer em voz alta, mas que continua sendo feita por dentro. Por que não eu? Não de um jeito agressivo, de um jeito quieto e cansado, como alguém que olha para o que os outros têm. Não de inveja, mas de uma confusão genuína. E não consegue entender o que está faltando. O que estou fazendo diferente de errado? O que precisa mudar que eu ainda não vi que precisa mudar? Essa pergunta vive no fundo da esperança exausta. É o núcleo que o cinismo está protegendo. E é o mais difícil de acessar porque está embrulhado em vergonha. A vergonha de querer tanto, de ter tentado tanto e de ainda não ter chegado lá. Essa vergonha é silenciosa. Não é a vergonha que aparece em situação. É a vergonha que mora como fundo contínuo, como aquele barulho de fundo que você nem percebe mais, que está lá, mas que muda completamente a qualidade do silêncio quando para. E quando eu digo que você aprendeu a não ver, para não se decepcionar, é dessa vergonha que você se protegeu também. Porque se você não abre, não precisa responder à pergunta de por que não funcionou de novo. Não precisa ficar com por que não eu por mais tempo do que aguenta. O cinismo resolve o problema da pergunta. O problema é que a pergunta era a porta. Existe algo que aconteceu com você que eu quero nomear com cuidado, porque se eu nomear errado, você vai achar que estou culpando você. E não estou. Mas se eu nomear certo, algo vai se mover dentro de você que não se movia faz tempo. Você aprendeu a não ver, não como falha, como adaptação,
Uma adaptação muito inteligente, muito eficiente, construída ao longo do tempo por uma pessoa que foi ferida o suficiente para precisar se proteger. O cinismo que você carrega hoje, essa voz interna que responde, já vi esse filme quando algo novo aparece, essa capacidade de encontrar a razão pela qual a coisa boa não vai durar antes que ela sequer chegue, essa voz não surgiu do nada. Ela surgiu de um lugar muito real, de vezes em que você abriu e levou, de momentos em que você quis de verdade e não veio, de processos em que você fez tudo certo e mesmo assim ficou no mesmo lugar. A voz é proteção. O problema é que a proteção ficou mais cara do que a ferida que ela estava protegendo. Porque quando você aprende a não ver para não se decepcionar, você para de ver tudo, inclusive os sinais que já estão chegando, inclusive as mudanças que já estão acontecendo, inclusive a parte de você que ainda sabe, que sempre soube, que tem algo maior do que essa fase esperando do outro lado dela. E esse é o loop que mantém tudo igual. Não a falta de esforço, não a falta de fé. O loop. Você se decepciona, aprende a não esperar. E então o que poderia ter chegado não consegue chegar porque você já não está mais deixando espaço para que chegue. Não no sentido metafórico, no sentido literal de como o sistema funciona, de como a consciência interage com o campo de possibilidades ao redor dela. Quero descrever o loop com mais precisão, porque quando você pode ver a estrutura completa dele, de fora, não de dentro, ele perde a maior parte do poder que tinha. O loop começa com a abertura, com aquela parte de você que decide acreditar, que entra num processo, numa intenção, numa crença de que dessa vez é diferente. Essa abertura é real, não é performance. Você realmente se permitiu. Então, o processo acontece. Ou não acontece da forma que você esperava. Ou acontece parcialmente, mas não chega onde precisaria chegar. Ou acontece, mas depois desfaz. E a conclusão que se forma, não de uma vez, mas ao longo de repetições, é que há algo especificamente errado com você que impede a chegada. Os outros chegam, você não. Então a proteção entra. O cinismo se instala como resposta inteligente a um padrão que parece confirmado. Se você não espera, não se decepciona. Se você não entra completamente, não leva completamente. Se você já preparou a saída antes de entrar, a queda não é tão funda. E então vem a próxima oportunidade de abertura. E você entra, porque a parte que ainda quer não morreu, mas entra diferente, com uma camada de proteção que não estava lá na primeira vez. E o sinal que você emite agora é diferente do sinal que emitia quando entrou pela primeira vez. É o sinal de alguém que quer, mas que já preparou a saída, que acredita, mas que está monitorando os sinais de que vai falhar, que está presente, mas com um pé já fora. E o campo responde a esse sinal, não à intenção declarada, ao observador real. E quando não funciona de novo, ou funciona menos do que na vez anterior, porque a proteção estava mais espessa, a conclusão se aprofunda, a parede fica mais alta, e o próximo ciclo começa com ainda menos abertura. Esse é o loop, e a razão pela qual técnicas não saem dele é que técnicas trabalham na intenção declarada, na parte consciente e visível, sem tocar no observador, e o observador está mais fundo do que qualquer técnica alcança. Sair do loop não é adicionar uma técnica melhor, é mudar o observador. E mudar o observador começa com ver o observador, que é o que estamos fazendo aqui. E antes de seguir, quero descer mais um nível, porque esse lugar onde você está tem uma textura muito específica e eu quero descrevê-la com exatidão. Não para que você se sinta identificado de um jeito agradável, mas para que você veja com clareza o que está carregando. Ver com clareza é diferente de julgar. E ver com clareza é o primeiro passo para qualquer coisa que mude de verdade. Existe uma coisa específica que acontece com as pessoas que chegaram na esperança exausta e que raramente é nomeada desta forma porque soa contra-intuitivo. As pessoas que chegaram aqui são, quase sem exceção, as que mais tentaram, não as que menos se importaram, não as que nunca deram abertura, as que foram fundo, as que puseram tudo, as que não ficaram na margem observando, enquanto outros tentavam, que jogaram com tudo que tinham, com tanta vontade real, que a decepção, quando veio,
foi proporcional à abertura que haviam colocado. E esse dado, aparentemente simples, muda o contexto inteiro. Porque quando você entende que a esperança exausta é o estado de quem apostou alto e perdeu, não o estado de quem nunca se importou, você para de tratá-la como falha e começa a tratá-la como informação sobre quem você é. Você é alguém que se importa fundo o suficiente para ter sido ferido fundo. Isso não é pequena coisa. É a característica fundamental de quem atravessa, não de quem fica. A diferença entre quem fica preso no loop e quem atravessa não é coragem declarada, não é força de vontade, não é um método melhor. É a capacidade de usar a mesma abertura que gerou a ferida para gerar algo diferente desta vez. Não a partir da mesma identidade que se abriu antes, mas a partir de uma identidade que entende o que a abertura anterior ensinou. E o que ela ensinou, se você for honesto com o que foi aprendido, não com o que você decidiu que aprendeu para se proteger, não é não abra, é abra diferente, é abra a partir de um lugar mais sólido por dentro. Seja alguém que não precisa do resultado para confirmar que o processo é real. E ser isso, genuinamente, não como técnica, é o que muda o observador. A esperança exausta não parece esperança nenhuma. Parece neutralidade, parece maturidade. Parece a pessoa que finalmente parou de ser ingênua e começou a ser realista. Por dentro, sente como uma contenção permanente, como segurar o ar o tempo todo sem perceber que está segurando. Como viver com a certeza quieta de que o melhor que pode acontecer é que as coisas não piorem. Você não está deprimido necessariamente, está amortecido. E há uma diferença entre os dois. Depressão faz tudo pesar. Amortecimento faz tudo ficar levemente fora de alcance. Como olhar para a sua vida através de um vidro que você já nem percebe mais que está lá. Quantas vezes você começou algo com aquela faísca, aquela sensação real de que dessa vez ia ser diferente, e acompanhou a faísca apagar sem conseguir entender exatamente quando ela foi embora. Não foi num momento dramático, foi lentamente. Foi o tempo passando e a coisa não acontecendo. Foi a lista de razões crescendo. Foi você olhando para alguém que conseguiu e sentindo algo que não é exatamente inveja, mas que fica perto disso. Uma mistura de "por que não eu?" com "isso não é para mim", que resolve o desconforto, mas fecha mais uma janela. Cada vez que isso acontece, a parede fica um pouco mais espessa. Não porque você é fraco, porque você é humano, porque o sistema nervoso humano aprende com a experiência repetida. E se a experiência repetida é quando eu abro, levo, o sistema aprende a não abrir. É neurologia básica, é sobrevivência. O problema é que esse sistema foi desenhado para um ambiente muito mais imediato do que o que a consciência opera. O sistema nervoso não entende de frequência. Não entende que o que você está dentro por dentro determina o que colapsa lá fora. Não entende que o sinal que você está emitindo para o campo ao redor de você, não como metáfora, como física real, é o sinal de alguém que não está esperando que nada dê certo. E o campo responde, não como punição, como espelho. Mas esse espelho precisa de explicação, porque é aqui que a maioria dos ensinamentos sobre manifestação falha. E é aqui onde a sua decepção provavelmente aconteceu. Porque o espelho não funciona por lei de atração no sentido simplificado que te venderam. Não funciona como pense positivo e o universo entrega. Isso é uma versão tão diluída do que realmente acontece que não é só incompleta. Ela ativa exatamente o mecanismo que impede a coisa de funcionar. Quando você tenta pensar positivo sem mudar quem você está sendo por dentro, você cria um conflito. A superfície diz uma coisa, o fundo diz outra, e o campo não responde à superfície, responde ao fundo. Então você afirmava, você visualizava, você tentava sentir como se já tivesse, e por baixo de tudo isso havia uma voz muito mais antiga, muito mais convicta, muito mais real que dizia, não vai acontecer. E essa voz tinha razão todas as vezes. Não porque o universo te ignora, porque o universo te escutou perfeitamente. Escutou a voz mais funda, não a mais alta. É aqui onde o loop fica cruel. As técnicas que deveriam ajudar
reforçam a crença de que você está errado, porque quando você faz tudo o que te ensinaram e ainda assim não funciona, a conclusão lógica é que há algo de errado com você, que você não acredita direito, que você não é merecedor, que tem algo fundamental que está faltando. E essa conclusão, a que parece humildade, que parece autoconhecimento, é a mais devastadora de todas, porque não é verdade. Não faltou nada em você. O que falhou foi o entendimento do mecanismo. E entender o mecanismo de verdade, não como técnica, mas como realidade, é o que muda a relação com tudo que vem depois. Há uma descoberta que o campo da física quântica fez e que levou décadas para que alguém tivesse a clareza de aplicar a experiência humana de um jeito que fizesse sentido real, não metafórico. A descoberta é sobre o papel do observador. Durante muito tempo, a física assumia que o observador era neutro, que você podia olhar para um sistema e o sistema continuaria sendo exatamente o que era, independente de quem estava olhando. Esse pressuposto colapsou completamente quando começaram a estudar o comportamento das partículas subatômicas, porque as partículas se comportam diferente dependendo de serem observadas, não de forma poética, de forma literal e mensurável. O observador não é neutro. O observador participa. E quando você transpõe isso para a experiência humana, não de forma simplista, mas com a profundidade que merece, o que emerge é isso. Você não está registrando a realidade como ela é. Você está participando da realidade que aparece. A sua frequência interna, o estado a partir do qual você está observando e existindo, não é irrelevante para o que vai se manifestar. É constitutivo. Não é que você atrai o que pensa, é que você colapsa o que é. E colapsar aqui tem um sentido técnico muito específico. Do campo infinito de possibilidades que existe e que a física confirma como real, não como metáfora, o observador colapsa certas configurações em experiência vivida. Não todas as possibilidades, as que estão em ressonância com quem o observador está sendo. Então, quando você está sendo alguém que não espera que nada dê certo, alguém que aprendeu a se proteger não esperando, o campo não entrega decepção como punição. O campo simplesmente não colapsa as configurações que contradizem quem você está sendo. Elas existem, continuam existindo, mas para o observador que você está sendo, elas são invisíveis. Estão fora do espectro que você está sintonizando. E a parte mais difícil de ouvir, a parte que vai fazer a maior diferença se você deixar pousar, é essa. Não foi que os processos falharam com você, foi que os processos chegaram até uma parte de você. Mas a parte mais funda, a parte que decidiu não acreditar mais, a parte que construiu a parede, essa parte nunca foi tocada. Continuou emitindo o mesmo sinal. Continuou sendo o observador que era. E então o campo respondeu ao observador real, não ao observador que você estava tentando fingir ser. Isso não é culpa, é informação. Porque se o problema não é você como pessoa, mas o estado interno a partir do qual você está operando, então o trabalho não é se consertar. É algo muito mais específico do que isso. É entender o que criou o estado, o que está mantendo o estado e o que genuinamente, não como afirmação, não como técnica, cria um estado diferente. E essa última parte é onde quase todo o ensinamento que você encontrou parou antes de chegar. Existe um pesquisador chamado de os estudiosos do campo eletromagnético do coração, e o que eles descobriram ao longo de décadas de medição é que o campo gerado pelo coração em estado de coerência, não de excitação, não de ansiedade gerenciada, mas de presença quieta e aberta, esse campo é detectável a metros de distância do corpo, e que quando esse campo está coerente, a percepção do observador muda. As intuições ficam mais acessíveis. A capacidade de perceber conexões que antes eram invisíveis aumenta. O que a mente racional chama de acaso começa a ter padrão. Coerência cardíaca não é euforia, não é fé, não é otimismo forçado. É o estado em que você está completamente presente com o que é, sem narrativa catastrófica sobre o que isso significa, sem resistência ao que está acontecendo, sem a energia constante de tentar manter coerência, uma identidade que talvez já não sirva mais. E esse estado,
por razões que têm tudo a ver com o que estamos descrevendo aqui, é exatamente o oposto do que a esperança exausta produz. A esperança exausta produz tensão crônica, a tensão de monitorar, de esperar a decepção, de não se permitir completamente porque completamente é o que dói quando não funciona. Essa tensão não é emocional apenas, é física, é mensurável no sistema nervoso. E ela fecha o campo de percepção de um jeito que não é poético, é literal. Vou pausar aqui um segundo porque algo está acontecendo enquanto você ouve isso. Não no nível das ideias, no nível de algo que talvez você já soubesse, mas nunca tinha tido palavras para nomear exatamente assim. E se isso está acontecendo, e se há espaço para continuar, na tag aqui em cima tem um vídeo sobre o que o corpo carrega quando a esperança fecha. Entra por outro ângulo, mais devagar. Não é sequência obrigatória, mas se o que você está sentindo agora quer mais espaço, ele está lá. E deixei também uma coisa nos comentários fixados para quem quiser continuar de outro jeito. Agora preciso de um momento para falar sobre algo que a maioria dos ensinamentos espirituais evita nomear diretamente. Não por mal, mas porque é difícil de dizer sem soar como acusação. Mas sem isso, o resto não tem fundação real. A esperança exausta no seu núcleo não é sobre o que aconteceu com você. É sobre a conclusão que você tirou do que aconteceu com você. E a conclusão não foi esse processo não funciona. Não foi o universo é arbitrário. A conclusão, mais quieta, mais funda, mais difícil de admitir, foi: eu não sou o tipo de pessoa para quem isso funciona. Essa distinção muda tudo, porque processos que não funcionam podem ser substituídos por processos melhores. Mas uma crença sobre si mesmo não se substitui com técnica. Uma crença sobre si mesmo é o observador. E o observador não é afetado pelo que você afirma, é afetado pelo que você genuinamente é. Há um experimento mental que quero propor, não como exercício, apenas como imagem. Imagine duas pessoas com a mesma situação externa, a mesma falta de dinheiro, a mesma solidão, a mesma distância do que querem. Uma delas está dentro dessa situação com a sensação de que é uma fase de um processo. A outra está dentro dessa situação com a sensação de que isso é o que sempre vai ser. Externamente, elas fazem as mesmas coisas, mesmas ações, mesmo esforço, mesmos gestos na direção do que querem, mas o observador que cada uma é, a frequência de fundo que cada uma emite, é completamente diferente. Uma está sendo uma pessoa que está numa fase difícil a caminho de alguma coisa. A outra está sendo uma pessoa que está confirmando o que sempre soube sobre si mesma. O campo não responde à ação, responde ao observador. E você pode adivinhar qual das duas começa a haver mudanças primeiro. Não porque foi recompensada por ter a atitude certa, porque o observador que ela estava sendo já estava coerente com configurações de realidade que a outra ainda não conseguia acessar. Não é injustiça, é física. E quando você entende isso no nível que vai além do intelectual, quando isso pousa no corpo não como ideia, mas como reconhecimento, a pergunta que naturalmente emerge não é: como faço para mudar a minha situação? A pergunta que emerge é: quem estou sendo dentro da minha situação? E essa é uma pergunta completamente diferente, mais íntima, mais honesta e com uma resposta que você tem acesso a partir de dentro, não a partir de fora. Agora quero falar sobre o que acontece dentro da esperança exausta que ninguém nomeia com precisão suficiente, porque existe uma textura muito específica nesse estado que precisa ser descrita, não para que você se reconheça de um jeito desconfortável, mas para que você consiga ver de fora o que está dentro. Quando a esperança fecha, não de uma vez, aos poucos, ao longo de decepções que se acumulam, ela não fecha completamente. Não pode, porque uma parte de você ainda quer. Ainda sente que tem algo que deveria estar diferente. Ainda acorda em alguns dias com aquela centelha quieta de que talvez hoje seja diferente, mas essa parte agora tem que coexistir com a parte que aprendeu a não confiar. E essa coexistência cria um estado muito específico. O estado de quem deseja, mas não espera. De quem age, mas não investe. De quem tenta, mas já preparou a explicação para quando não der certo.
E aqui está o que isso faz por dentro. Quando você age sem investir genuinamente, quando uma parte de você já está na posição de já sabia que não ia funcionar, antes mesmo de começar, o sinal que você está emitindo não é o sinal de alguém que está chegando, é o sinal de alguém que está confirmando o que já sabia. E o campo não pode distinguir intenção de frequência. Ele responde à frequência. E a frequência de vou tentar, mas não vai dar certo, é muito diferente da frequência de isso está chegando. Não porque positivo atrai positivo, porque observadores coerentes colapsam realidades coerentes com quem estão sendo. E aqui chegamos à coisa mais importante que quero dizer hoje. A coisa que provavelmente é o que você estava esperando ouvir, sem saber que estava esperando. O cinismo não é o inimigo. Vou repetir isso porque é fácil de passar por cima. O cinismo não é o inimigo. O cinismo foi a solução. Foi a coisa mais inteligente que você pôde fazer com a dor que tinha disponível. O problema não é que você ficou cínico. O problema é que o cinismo resolveu o problema errado. O problema que o cinismo resolveu foi o da dor imediata da decepção. Ele resolveu isso de forma muito eficiente. Se você não espera, não decepciona. Se você não abre, não leva. Se você já chegou com o resultado decretado, nunca é pego de surpresa. O problema que o cinismo criou é que ele se tornou o observador. E o observador que você é por dentro é o que determina o que colapsa lá fora. Então o trabalho não é substituir cinismo por otimismo. Não é aprender a pensar mais positivo. Não é desenvolver fé que você perdeu. Essas abordagens trabalham na superfície sem tocar no que está embaixo. E é por isso que já não funcionaram quando você tentou. O trabalho é entender o que o cinismo está protegendo, porque por baixo do cinismo há sempre algo que ainda quer, que ainda sente que deveria ser diferente, que ainda tem, e isso é o mais importante, uma versão de como a vida poderia ser que continua sendo real por dentro, mesmo que tenha parado de ser permitida por fora. Essa versão existe em você agora, não como fantasia, como algo vivo, como um sinal que ainda está sendo gerado, mesmo enquanto a parede tenta bloquear a recepção. A física quântica tem um conceito que os pesquisadores chamam de não localidade. A ideia, quando você realmente deixa pousar, é perturbadora de um jeito muito específico. Dois elementos que já estiveram conectados, mesmo que agora estejam separados por distâncias imensas, continuam respondendo um ao outro instantaneamente. Não há sinal viajando entre eles. Não há comunicação no sentido que a física clássica reconheceria. Eles simplesmente são parte do mesmo sistema, e o que acontece com um ressoa imediatamente no outro. Agora, aplique isso para você. Há uma versão de você que já está na vida que aquela parte funda ainda quer, não no futuro esperando que você chegue, num campo diferente, numa frequência diferente, que existe agora mesmo enquanto você está aqui. Vocês dois fazem parte do mesmo sistema. O sinal está sendo gerado o tempo todo. Não está chegando a você de forma clara não porque não existe, mas porque o ruído do cinismo, da proteção, da parede que você construiu, é mais alto do que o sinal. E quando o ruído diminui, não por força de vontade, mas porque algo se reorganiza por dentro, o sinal fica mais claro. É aqui que as intuições que você descartava passam a fazer mais sentido. É aqui que as sincronicidades que você chamava de coincidência aparecem com mais frequência. É aqui que você começa a ver conexões que antes eram invisíveis, não porque ficou mais esperto, mas porque o campo de percepção se abriu. Mas chegar aqui e a diminuição do ruído não acontece por força de vontade, e não acontece tentando acreditar mais. Acontece quando você entende o que está por baixo do ruído, e o que está por baixo do ruído, no caso da esperança exausta, é sempre alguma forma de dor não processada, uma ferida que foi gerenciada, mas não atravessada. Um momento em que você abriu completamente e o que veio foi suficientemente difícil para que a conclusão foi: não faça isso de novo. Não preciso saber qual foi o momento. Você sabe. Pode ter sido uma relação, pode ter sido uma oportunidade, pode ter sido um processo espiritual que você entrou com toda a sua fé e que não entregou o que prometeu.
Pode ter sido uma série de coisas menores que foram se acumulando até que a soma ficou grande demais. Seja o que for, o que ficou não foi só a decepção com aquilo. O que ficou foi uma atualização na arquitetura de como você existe. Uma instrução que diz: esperar custa. E o sistema nervoso, que aprende por repetição, incorporou essa instrução tão profundamente que ela virou pressuposto, virou o chão a partir do qual você opera. E pressuposto não é pensamento. Pressuposto é frequência. É o que você é quando não está pensando em nada específico. É o estado de repouso do seu observador. E é esse estado de repouso que o campo responde. Existe uma coisa que as pessoas que atravessam o loop da esperança exausta têm em comum. E eu quero nomear isso porque, quando é nomeado, algo muda. Não dramaticamente, não de repente, mas de uma forma que não volta atrás. Essas pessoas são as que mais acreditaram. Não as que menos se importavam. Não as que nunca tentaram. As que foram fundo. As que não ficaram na margem. As que se permitiram de verdade. E então levaram de verdade. E a ferida é proporcional ao quanto você se permitiu, que é uma das formas mais silenciosas de injustiça que existe. Quanto mais você abre, mais você pode ser ferido. E então, o sistema aprende que abrir não é seguro. Mas esse mesmo sistema, que aprendeu a se fechar para se proteger, é exatamente o sistema que precisa estar aberto para que o que você quer chegue. Esse é o paradoxo central da esperança exausta. E não existe como sair dele por força de vontade, porque a força de vontade opera na superfície, e o que criou o fechamento está no fundo. Se alguém escrever nos comentários: eu reconheço esse paradoxo, não para o canal, para você mesmo, como o momento em que você parou de fingir que já tinha superado isso. Existe uma distinção que eu preciso fazer aqui, porque é onde a maioria das pessoas perde o fio. E é sobre dois tipos de dificuldade que se parecem por fora, mas são completamente diferentes por dentro. Há a dificuldade de crescer, que é a sensação de se expandir além do que você achava que cabia em você. Não confortável, não fácil, mas com uma qualidade de movimento por baixo, como pele que está esticando para acomodar algo maior. E há o sofrimento de resistir, que é a sensação de usar a sua própria energia para manter no lugar algo que o sistema já está tentando dissolver. Como segurar uma porta fechada com o peso do seu corpo quando o vento quer abrir. Você pode fazer isso, por um tempo, mas o custo é você inteiro. A esperança exausta vive nesse segundo lugar, no sofrimento de resistir. Você usa energia para sustentar a conclusão de que as coisas são como são, para fazer a história de que você é o tipo de pessoa para quem isso não funciona continuar fazendo sentido, para manter coerência com um passado que já passou, mas que continua sendo invocado como evidência do futuro. Sustentar uma narrativa sobre si mesmo usa energia real, não energia no sentido metafórico, energia no sentido que o sistema nervoso gasta recursos mantendo padrões ativos. E quando esses padrões são a crença de que você está fundamentalmente errado, de que o que você quer está fora do que é possível para você, de que a evidência vai confirmar o que você já sabe que vai confirmar, o sistema nervoso inteiro entra em um estado que os pesquisadores chamam de alerta crônico de baixa intensidade. Não é ansiedade aguda, é mais sutil e mais constante. É o estado de estar sempre levemente preparado para a decepção, de monitorar os sinais de que está acontecendo de novo, de processar cada novo desenvolvimento através do filtro de onde está a armadilha. E esse estado, que parece realismo, que parece sabedoria adquirida pela experiência, tem um custo fisiológico mensurável. Interfere com o sistema imune, interfere com o sono, interfere com a capacidade cognitiva de ver possibilidades que estão fora do padrão esperado, e interfere, de forma muito específica, com o campo eletromagnético do coração. O coração, não como metáfora poética, mas como órgão físico com campo eletromagnético mensurável, funciona em dois modos fundamentais. No modo de coerência, o ritmo cardíaco tem uma variabilidade que os pesquisadores associam à saúde, à percepção refinada,
a capacidade de interagir com o ambiente de formas que a mente racional chama de intuição. No modo de incoerência, que é o modo do alerta crônico, do monitoramento constante, da esperança exausta, o ritmo se torna irregular de uma forma que fecha a percepção. Não é coincidência que quando você está na esperança exausta, as sincronicidades param, que as intuições ficam silenciosas, que as conexões que poderiam aparecer não aparecem. Não é que o campo parou de gerar possibilidades, é que o observador que você está sendo está num estado que não consegue percebê-las. É como tentar sintonizar um rádio quando o circuito está com ruído. O sinal existe, a estação está transmitindo, mas o ruído no circuito impede a recepção. O trabalho não é amplificar o sinal, é diminuir o ruído. E o ruído, no caso da esperança exausta, é a energia constante de sustentar a narrativa, de ser o observador que está sempre levemente esperando pela confirmação do pior. Quando essa energia para de ser usada para sustentar, quando o reconhecimento acontece, quando a narrativa perde a necessidade de ser sustentada, o que você sente não é euforia, não é alívio dramático, é uma quietude específica, como quando uma geladeira que você nem percebia que estava fazendo barulho para, e no silêncio que fica, você percebe o quanto de fundo havia. Nesse silêncio, que é a coerência cardíaca, que é o sistema nervoso saindo do alerta crônico, o sinal que estava sendo bloqueado pelo ruído começa a ficar audível, não de uma vez, aos poucos, como seus olhos se adaptando ao escuro até que o que parecia total escuridão começa a ter profundidade, textura, contornos que sempre estiveram lá. O que muda a equação não é decidir confiar de novo, é entender que a confiança que você perdeu nunca foi no processo, foi em você mesmo. Porque no fundo, quando a coisa não aconteceu, a conclusão não foi o universo não entrega. A conclusão foi o universo não entrega para mim. A conclusão foi há algo que está errado comigo especificamente que me impede de receber o que outros recebem. E essa conclusão, mesmo que nunca tenha sido formulada tão claramente, é o que está embutido no cinismo. Por baixo do "isso não vai funcionar", há sempre um "isso não vai funcionar para mim". Por baixo do "já vi esse filme", há sempre um "e o filme nunca tem final feliz quando sou eu o personagem". Isso não é pensamento consciente, é frequência, é o que pulsa por baixo de tudo. E é aqui que está o trabalho real. Não em técnicas, não em métodos, não em quantas vezes você pratica ou como você visualiza ou que tipo de ritual você mantém. Em entender, de um jeito que vai além do intelectual, que pousa no corpo, que muda algo por dentro, que a ausência de resultado não foi evidência de que você estava errado. Foi evidência de que você estava sendo alguém que havia concluído que estava errado. E isso é diferente, é completamente diferente. Porque quem você está sendo por dentro determina o que o campo colapsa por fora. E se quem você estava sendo, no nível mais fundo, não no nível das afirmações e visualizações, era alguém que tinha concluído que a vida boa não era para você, então o campo estava respondendo a esse observador, não ao observador que você estava tentando ser, ao que você era de verdade. Quero trazer aqui algo que vai parecer simples demais para a profundidade do que estamos tocando, mas que é exatamente por essa razão que tem o impacto que tem. Quando você percebe com clareza, não como ideia, como experiência vivida, que a sua frequência mais funda era de alguém que concluiu estar errado, a pergunta natural que emerge não é "como mudo isso?". Essa é a pergunta do método. Ainda é a superfície. A pergunta que emerge quando o reconhecimento é real é "desde quando isso é verdade?". E se você fica com essa pergunta tempo suficiente, sem pressa de respondê-la, algo acontece que não acontece com nenhuma técnica. Você começa a ver a estrutura, a ver de onde veio a conclusão, o momento ou os momentos em que a evidência se acumulou de uma forma que a única interpretação disponível para você naquele ponto foi "estou errado". Não porque você era fraco, porque você era humano, porque a mente humana, especialmente jovem, não tem como não tirar conclusões sobre si mesma a partir da experiência. E se a experiência repetida foi suficientemente difícil, se o que chegou foi suficientemente contrário ao que você queria, ao que precisava, ao que merecida, a conclusão se consolidou.
E se consolidando, virou pressuposto. E pressuposto virou observador. E observador virou frequência. E frequência virou o que o campo colapsa. Você está vendo a estrutura inteira agora, não como teoria, como história que aconteceu dentro de você. Como sequência que tem começo, meio e... Aqui está a parte que importa, que pode ter um ponto diferente a partir de agora. Não porque você vai desfazer o passado. O passado é real. O que aconteceu, aconteceu. A dor foi real. As decepções foram reais. A ferida foi real. O que pode mudar é a interpretação que você carrega sobre o que o passado significa para o presente. Não em termos motivacionais. Não o aprenda com o passado e siga em frente, que soa bem, mas não toca nada. Em termos de observador, o que aconteceu com você é parte do que você viveu. Não é quem você é. E quando essa distinção para de ser intelectual e se torna frequência, quando você para de ser a soma das suas decepções e começa a ser alguém que teve decepções, mas que é mais do que elas, o observador que o campo responde é outro. Não melhor, diferente, mais livre, com mais espaço por dentro para que coisas diferentes caibam. Há um momento nesse processo, e quero descrevê-lo com cuidado, porque é aqui que a maioria das pessoas para sem perceber que parou, onde a mudança já aconteceu internamente, mas ainda não se manifestou externamente. E esse espaço entre o interno e o externo tem uma qualidade muito específica, que é importante reconhecer quando você está dentro dela. É a qualidade do quase. Não de ter chegado, não de estar longe, de estar no limiar. Como saber uma palavra numa língua que você está aprendendo? Você reconhece quando alguém fala, mas ainda não a usa naturalmente. Está dentro do quase. E esse estado de quase tem uma tentação muito específica, a tentação de forçar, de fazer algo que confirme que a mudança é real, de buscar a evidência externa que valide o que está acontecendo por dentro, de agir de um jeito que prove que você mudou, o que imediatamente reativa o sistema antigo, porque provar é sempre sobre a aprovação de alguém ou de algo externo. Identidade nova não se prova, se vive, e viver é diferente de agir para demonstrar. Viver tem a qualidade do natural, de não precisar de audiência, de não requerer esforço para ser mantida, como a água que não precisa lembrar que é líquida. Quando você está genuinamente sendo alguém diferente por dentro, não performando, não tentando sendo, as ações que emergem desse estado têm uma textura que você aprende a reconhecer. Não tem urgência, não tem o sabor de finalmente estou fazendo a coisa certa. Tem a textura do óbvio, de é claro que é isso, de algo que simplesmente quer acontecer e que você está acompanhando em vez de forçando. Existe um estado que precede qualquer mudança real. Não é o estado de acreditar. Não é o estado de tentar. É o estado de reconhecer. Reconhecer sem julgamento o que está embutido, o que está servindo de chão, o que está funcionando como o pressuposto invisível a partir do qual tudo é filtrado. Quando você reconhece, de verdade não como exercício intelectual, o que está lá, algo acontece que não acontece com nenhuma técnica. O reconhecimento tem a qualidade de soltar o que estava seguro, não de consertar, de soltar. Porque o que estava te prendendo não era a crença em si, era a energia que você estava usando para sustentar a crença sem saber que estava sustentando, para manter coerência com a conclusão de que você estava errado, para fazer a história que explicava por que as coisas eram como eram continuar fazendo sentido. Sustentar uma narrativa sobre si mesmo usa energia, energia que poderia estar disponível para outra coisa, para sintonizar uma frequência diferente, para ser um observador diferente. E quando o reconhecimento acontece, quando você vê com clareza o que está embutido, sem precisar se defender dele, nem se condenar por ele, essa energia se libera, não toda de uma vez, aos poucos, como um músculo que estava contraído sem que você soubesse que estava contraído, e que ao soltar você percebe o quanto de energia estava sendo usada só para manter a contração. Existe um detalhe que quero sublinhar aqui, porque sem ele, o reconhecimento pode virar outro problema. O reconhecimento não é análise, não é entender intelectualmente onde a crença veio.
Não é rastrear a origem e construir um relato coerente sobre como você chegou até aqui. Reconhecimento é ver, com a qualidade da percepção, não do julgamento. Quando você analisa uma crença, você continua sendo o observador que a tem, só que agora com uma história sobre ela. A história não muda a frequência. A frequência só muda quando o observador muda. E o observador muda quando a crença é vista de fora, em vez de vivida de dentro. Esse movimento, de dentro para fora, de ser a crença para ver a crença, não acontece por esforço, acontece por quietude, por criar espaço interno suficiente para que a crença apareça como objeto de percepção, em vez de sujeito de experiência. É a diferença entre estar num sonho e perceber que está sonhando. O sonho não muda, você não acorda, mas a relação com o sonho muda completamente. E essa mudança de relação já é o começo de acordar. A esperança exausta, quando você pode vê-la assim, como algo que você carrega e não como o que você é, começa a ter menos poder sobre o observador que você está sendo. Não imediatamente, mas a direção muda. E quando a direção muda, mesmo que lentamente, mesmo que imperceptivelmente para quem está olhando de fora, o processo que estava parecendo parado está, na verdade, em curso. Sempre esteve. Existe um estado que a neurociência chama de desestabilização de esquema. É o estado em que os padrões neurais que organizavam sua percepção de identidade começam a enfraquecer. E o que é fascinante, e que raramente é dito desta forma, é que esse estado não é um problema, é uma oportunidade. O cérebro tem janelas de plasticidade, momentos em que a capacidade de formar novos padrões é dramaticamente maior do que nos períodos de estabilidade comum. E uma das formas mais potentes de abrir essa janela é exatamente a desestabilização da narrativa identitária, quando a história que você estava contando sobre quem você é perde coerência. Para a esperança exausta, isso costuma acontecer assim. Você chega num ponto onde manter o cinismo exige tanto quanto se permitir esperar, onde o custo de continuar sustentando a parede fica tão alto quanto o custo de desmontar a parede. É um ponto de equilíbrio muito específico, muito quieto, e que não anuncia a si mesmo como virada. Às vezes parece apenas cansaço. Às vezes parece que você simplesmente não tem mais energia para continuar fingindo que não quer o que quer. Às vezes é uma coisa pequena que chega, uma conversa, uma frase, algo que você lê ou ouve, e que toca num lugar que você pensava que tinha fechado. Se você está aqui, é provável que algo assim esteja acontecendo. E se está acontecendo, isso é informação. Não sobre o que vai acontecer, sobre onde você está agora. Quero falar agora sobre o que acontece quando a parede começa a ceder. Não porque você decidiu ceder, mas porque o sistema que estava sustentando, ela está encontrando menos razões para continuar. Porque essa fase tem uma textura que também raramente é descrita com precisão, e nomeá-la com precisão é a diferença entre atravessá-la ou abortá-la. Quando a esperança começa a se abrir de novo, não como otimismo, mas como disponibilidade, a primeira coisa que aparece não é alegria, é vulnerabilidade, a sensação de estar sem proteção. Como aquele momento em que você tira um band-aid e a pele embaixo está ainda um pouco crua, não machucando, mas sensível. Mais sensível do que você esperava. Essa vulnerabilidade, que parece fraqueza, é na verdade o estado mais próximo da coerência que você pode estar. Porque no estado de vulnerabilidade, você não está sustentando uma narrativa, não está gerenciando uma conclusão. Está simplesmente presente com o que é, e presença com o que é, sem a história sobre o que isso significa, é o que abre o campo de percepção. O neurocientista não precisaria chamar de vulnerabilidade, chamaria de sistema nervoso em estado parasimpático, o coração em coerência, o campo eletromagnético se expandindo, a percepção se refinando. Mas o que você sente é simplesmente que abaixou um peso que nem sabia que estava carregando. Existe algo que acontece nessa fase que quero nomear com muito cuidado, porque é aqui que as pessoas frequentemente sabotam o processo sem perceber. Quando a disponibilidade começa a se abrir, os sinais que já estavam chegando, que você não estava conseguindo ver porque o ruído era alto demais,
começam a aparecer, não de forma dramática, de formas muito sutis. Uma coincidência que você não consegue descartar completamente. Uma conversa que vai numa direção que você não esperava. Uma clareza sobre algo que estava confuso há meses, que simplesmente aparece uma manhã sem aviso. E aí vem a armadilha. A mente, que aprendeu que esperar é perigoso, vê esses sinais e tem uma de duas reações, ou os descarta completamente. Coincidência não significa nada. Ou se agarra neles de um jeito que imediatamente cria urgência. Isso é o sinal. Agora tenho que fazer algo. Agora tenho que agir. As duas reações são a mesma proteção, se manifestando de formas diferentes. A primeira nega os sinais para não ter que esperá-los. A segunda se apega aos sinais de um jeito que imediatamente ativa o sistema nervoso da identidade antiga, o sistema de urgência, de controle, de faça alguma coisa ou vai perder sua chance. E quando esse sistema se ativa, a frequência que estava emergindo se fecha. Não porque você é fraco, porque o sistema nervoso responde à urgência com urgência. E urgência é o sinal da identidade antiga, é a frequência do observador que ainda não atravessou. Existe uma terceira posição, que não é negar os sinais e que não é se agarrar neles, é recebê-los com gratidão quieta. Não fazer cerimônia, não declarar é a prova de que está funcionando. Não tentar replicar ou forçar mais, simplesmente notar. Deixar que o sinal confirme algo que você já estava sentindo por dentro. Não que algo vai acontecer, mas que o processo está ativo. Essa terceira posição, o recebimento quieto sem agarramento, é a posição do observador coerente. Do observador que não precisa de mais evidência, porque já está habitando internamente o que quer que apareça externamente. Que recebe o externo não como confirmação de que vale esperar, mas como ressonância do que já está sendo por dentro. Se você está reconhecendo essa distinção entre receber com urgência e receber com quietude, e se isso ressoa com algo que você já viveu, mas nunca nomeou assim, escreva nos comentários. Eu sei a diferença. Não para ninguém. Para a parte de você que sempre soube, mas que às vezes perde a voz para o ruído. O que a passagem requer, e isso vai contra quase tudo que você aprendeu sobre como conseguir coisas, é uma qualidade que eu vou chamar de confiança ativa, não passividade, não inação. Não esperar que o universo entregue enquanto você fica imóvel. Confiança ativa é agir a partir da frequência que está emergindo, não a partir do medo de perder a janela. A diferença é sentida no corpo. A ação que vem da confiança ativa não tem urgência, não tem a textura de fuga, não tem aquela contração no peito que diz faça agora ou vai passar. Tem a textura do óbvio, de algo que simplesmente quer acontecer. De água descendo o morro, não porque você empurrou, mas porque é o caminho natural. A ação que vem do medo tem urgência. Tem a textura de tentar recuperar o tempo perdido. Tem o sabor de finalmente estou fazendo a coisa certa. Dessa vez vai funcionar. E esse sabor, por mais familiar que seja, por mais que pareça motivação, é o sinal de que o sistema antigo reativou. Você sabe distinguir os dois, não intelectualmente, no corpo, na qualidade do silêncio antes da ação, na textura do impulso. Se tem urgência embutida, tem identidade antiga embutida. Se tem clareza quieta, mesmo que seja levemente perturbadora, porque aponta para algo fora do que você já mapeou, tem frequência nova embutida. Existe algo que uma certa tradição espiritual descreve de um jeito que eu quero trazer aqui, porque tem a precisão que esse momento pede. Ela fala sobre o pulso, sobre essa inclinação quieta que aparece antes que a mente tenha uma razão. Às vezes diz vai, às vezes diz para, às vezes diz espera mais um momento. E a qualidade desse pulso é radicalmente diferente da voz da identidade velha. O pulso não tem urgência, não tem medo embutido, não precisa de validação para ser real. Não chega com argumentos elaborados, com listas de razões, com justificativas de por que você deveria seguir. Chega limpo, às vezes perturbador porque aponta para algo que a mente ainda não mapeou, mas limpo. A voz da identidade velha, a voz do cinismo protegido, fala alto, tem urgência, tem justificativas.
Precisa que você concorde. Precisa que você haja agora. Precisa que você tome uma posição. O pulso simplesmente sabe e espera. E a distinção entre os dois, que parece sutil quando descrita em palavras, é física quando sentida no corpo. É uma qualidade diferente no lugar de onde o impulso vem. Uma textura diferente no silêncio que o acompanha. Você já sentiu isso. Pode ter chamado de intuição, pode ter chamado de instinto, pode ter descartado completamente porque não tinha como provar que era real. Mas você sentiu. E na maioria das vezes em que você foi contra esse pulso, em que você escolheu a voz urgente em vez da inclinação quieta, você sabia antes mesmo de terminar de agir que havia escolhido errado. Esse pulso é o sinal da versão de você que já está do outro lado, não no futuro esperando que você chegue. Num campo diferente, numa frequência que você está começando a sintonizar mais claramente à medida que o ruído diminui. Quero falar sobre o que está do outro lado, não como promessa, como descrição de algo que já aconteceu com pessoas que atravessaram o que você está atravessando, e que eu preciso descrever com precisão, porque versões românticas e exageradas do que está do outro lado são exatamente o que alimenta a esperança exausta quando não se confirmam. O outro lado não é uma vida sem dificuldade. Não é a chegada permanente. Não é o estado em que tudo se encaixa e nada mais machuca. O outro lado é uma relação diferente com o que acontece. É estar dentro de circunstâncias difíceis sem a sensação de que as circunstâncias definem quem você é. É passar por um período sem resultado, sem concluir que você está errado. É sentir decepção, porque decepção não desaparece quando a frequência muda, sem que essa decepção se torne evidência de que você nunca vai chegar. É a diferença entre ser sacudido por uma onda e ser destruído por ela. A onda existe nos dois casos. O sacudimento existe nos dois casos. Mas no primeiro caso você tem a sensação, por menor que seja, de que ainda está de pé dentro do processo. No segundo, cada onda confirma que o oceano vai te derrotar. A experiência de estar do outro lado não é suave, não é leve, não é sempre agradável. É mais vívida, porque quando você para de usar energia para se proteger da possibilidade de sentir, quando a parede baixa e o amortecimento vai embora, o que volta junto com a esperança é a capacidade de sentir tudo. A alegria fica mais nítida, a beleza fica mais acessível e a dor também fica mais presente, mais real, mais direta. Mas a dor do outro lado tem uma qualidade diferente. Não tem a camada de fundo de "isso confirma que eu estava certo em não esperar". Tem a qualidade de algo que está acontecendo agora e que vai passar, de algo que faz parte do processo sem ser o veredicto sobre ele. E essa diferença entre a dor que confirma e a dor que passa é tudo, porque a dor que confirma acumula. Cada novo episódio se soma aos anteriores, vai espessando a parede, vai aprofundando a conclusão de que você está errado. A dor que passa não acumula, ela passa. Deixa informação, deixa textura, mas não deixa veredicto. Quem está do outro lado não chegou lá porque parou de sentir. Chegou lá porque o sentir deixou de ser perigoso. E deixou de ser perigoso quando a identidade parou de depender da proteção da dor. Quando você não precisa mais se defender da decepção, porque você não é mais a pessoa que usa cada decepção como evidência de que estava errado, a decepção fica só uma decepção, não menor, não menos real. Só o que é, sem o peso do que significa sobre você. E isso, e só isso, muda a relação com o processo inteiro. Porque quando a decepção não é mais perigosa, a abertura também não é mais perigosa. E quando a abertura não é mais perigosa, o campo tem acesso a um observador que está genuinamente disponível, não performando disponibilidade, sendo. E observadores genuinamente disponíveis colapsam realidades que observadores protegidos não conseguem nem perceber que existem. E diminuir o ruído, que é o que abre o campo para que isso aconteça, não é um esforço, é uma permissão. A permissão de não sustentar mais a narrativa que diz que você está errado. A permissão de deixar que o que estava se dissolvendo, dissolva. A permissão de ser alguém que ainda não sabe como vai terminar, mas que consegue sentir, num lugar quieto e firme, que está chegando. Não como otimismo, como reconhecimento.
Há uma diferença entre acreditar que algo vai acontecer e reconhecer que algo já está acontecendo. A crença opera na superfície. Você decide ter ela, você a sustenta, você a perde quando a evidência contradiz. O reconhecimento opera mais fundo. Não é escolhido. Não precisa ser sustentado. Não é afetado pela evidência porque vem antes dela. E o que está acontecendo em você agora, mesmo que pareça pequeno, mesmo que pareça longe da mudança que você estava esperando, já começou. Não como possibilidade, como processo ativo. O sinal de que isso é real não é externo, é a qualidade de como você está aqui agora. Se algo que foi dito atingiu um lugar que você não sabia que ainda estava aberto, esse lugar já estava se abrindo antes de você chegar aqui. O vídeo não abriu, só nomeou o que já estava em movimento. E quando algo é nomeado com precisão, quando a experiência interna encontra palavras que não a reduzem, algo se fixa, como uma âncora que não amarra, mas orienta. Como encontrar o norte numa floresta? Você não sai da floresta de uma vez, mas agora você sabe a direção. Tem uma coisa que eu preciso dizer sobre o que vem depois que a abertura começa, e que é provavelmente a parte mais contraintuitiva de tudo que foi dito aqui. O que você vai perceber à medida que a frequência começa a mudar não é que as coisas externas mudam de uma vez. É que a sua relação com o que ainda não mudou se transforma. As mesmas circunstâncias, o mesmo apartamento, a mesma situação, as mesmas dívidas, a mesma solidão, a mesma distância do que você quer, mas uma qualidade diferente na forma como você está dentro disso. Não resignação, não conformismo, algo mais específico e mais difícil de nomear. É a sensação de estar dentro de um processo em vez de estar preso numa situação. Processo e situação têm qualidades completamente diferentes. Situação é estática. Você está dentro dela e ela não muda. Processo é movimento. Você está dentro dele e ele está acontecendo, mesmo quando, especialmente quando, não há evidência visível de que algo está mudando. A esperança exausta confunde os dois. Quando as coisas não mudam visivelmente, a conclusão é que o processo parou, que a situação é o que vai ser, que a mudança que você estava esperando não vai chegar. Mas o processo continua acontecendo mesmo quando não é visível, especialmente quando não é visível. Porque o que precede qualquer mudança real na experiência externa é uma reorganização interna que não aparece em lugar nenhum que você possa medir. É como o tempo entre plantar e brotar. Quem não entende de como plantas crescem, olha para a terra e não vê nada. Conclui que a semente morreu, que o solo não presta, que deveria ter plantado de outro jeito, mas por baixo do solo, no escuro e no silêncio, o processo está em curso. A raiz está se formando antes de qualquer coisa aparecer acima da terra, e a raiz que se forma antes do broto é o que determina a força da planta inteira. A fase que parece vazia não é vazia. É a formação do que vai sustentar o que vem depois. E aqui está algo que talvez seja o mais importante de tudo que foi dito. A parte de você que está cansada de esperar, que quer que isso se resolva logo, que quer evidência, que quer saber se vale a pena continuar, essa parte não é inimiga. É a parte que ainda não viveu o que está chegando. E por isso, não tem como não querer garantias. Para ela, baseada em tudo que já experimentou, desconhecido é necessariamente perigoso, mas a outra parte, mais quieta, mais firme, mais paciente. A parte que ficou aqui até agora. A parte que reconheceu algo nesse vídeo antes que a mente tivesse tempo de analisar o que estava reconhecendo. A parte que, num lugar que não sabe como acessar diretamente, já sabe que está chegando, não o que vai chegar, não quando, não como, mas que o processo é real, que a raiz está formando, que o espaço que parece vazio está cheio de algo que ainda não tem forma. Essa parte não precisa de mais argumentos. Ela só precisa que você confie nela o suficiente para parar de deixar a parte urgente ter mais voz do que ela tem. E confiar nela não é escolha intelectual. É um ato pequeno e específico. É a próxima coisa que ressoa com quem você está se tornando, não com quem você era. Não a ação urgente, não a ação desesperada, a ação que tem a textura do pulso quieto, que não precisa de justificativa, que aponta para uma direção que a mente ainda não mapeou,
mas que o corpo reconhece. Pequena, coerente, não dramática. Isso é o começo. Não o começo de um novo método. O começo de um observador diferente. Agora quero construir o mapa completo do que percorremos juntos aqui. Não como resumo, como visão de cima. Porque há valor em ver a estrutura inteira de onde você está agora, que é um lugar diferente de onde você estava quando começou. Começamos com o reconhecimento do que a esperança exausta realmente é. Não fraqueza, não falta de fé. Uma adaptação inteligente de um sistema nervoso que aprendeu com dor repetida que abrir é perigoso. A parede não surgiu por acaso. Surgiu como proteção. E a proteção funcionou. Ela diminuiu a dor. O custo dela é que ela também diminuiu o campo de percepção. E descemos até a estrutura interna desse estado, as 3 camadas que o compõem. O cinismo na superfície. O desejo que ainda existe por baixo. E ainda mais fundo, a pergunta que nunca morreu. Por que não eu? Com a vergonha quieta que ela carrega. E o entendimento de que o cinismo não surgiu para destruir a esperança, surgiu para proteger quem ainda esperava de dentro. Depois, vimos o loop. A estrutura que mantém tudo igual não por falta de esforço, mas por excesso de proteção, que cada ciclo de abertura, decepção, proteção, cria um observador com menos disponibilidade do que o anterior. Que as técnicas que deveriam ajudar reforçam a conclusão errada quando não funcionam no nível certo. Então vimos o mecanismo que nenhuma técnica toca, que você não está registrando a realidade como câmera, está participando da realidade como observador. E observadores não são neutros. O estado interno do observador, não o que ele afirma, o que ele é, determina o que colapsa em experiência visível. A frequência mais funda, não a mais alta, é o que o campo escuta. E vimos como o cinismo, que parece neutralidade, que parece maturidade, é a frequência mais funda de alguém que concluiu que estava errado. Não que o universo era ruim, que havia algo especificamente errado com ele que o impedia de receber o que outros recebem. Essa conclusão invisível é o que o campo responde, não as afirmações, a conclusão. Depois, fomos mais fundo. A confiança que foi perdida nunca foi no processo, foi em si mesmo. É por isso que técnicas não chegam lá, porque a técnica trabalha na superfície, na intenção declarada, enquanto a conclusão continua operando no fundo, mais real, mais funda, mais audível para o campo. Então falamos sobre o que muda a equação. Não decidir confiar de novo, reconhecer, sem julgamento, o que está embutido. Ver com clareza o que está funcionando como pressuposto invisível, porque o reconhecimento tem a qualidade de soltar o que estava sustentado por energia. E quando esse sustento se libera, o campo de percepção se abre. Depois, a janela que o estado de desestabilização abre. A plasticidade que está disponível exatamente quando a narrativa perde coerência. Não porque o processo está falhando, porque o processo está acontecendo. A fase que parece esvaziamento é preparação. A raiz se forma no escuro antes do broto. Falamos sobre o que está do outro lado, que não é uma vida sem dificuldade, mas uma relação diferente com o que acontece, em que a decepção não confirma mais a conclusão, em que a dor passa em vez de acumular, em que a abertura deixa de ser perigosa porque a identidade parou de depender da proteção contra a dor. E então chegamos aos sinais, ao pulso do observador que está além da parede, que já está na frequência, que você está sintonizando. A diferença entre esse pulso e a urgência da identidade velha, a qualidade física de cada um. E como a ação que emerge de um deles expande, enquanto a ação que emerge do outro recria o que estava se desfazendo. E chegamos ao que a esperança exausta não é, o oposto da ingenuidade. É a ferida de alguém que acreditou de verdade e foi ferido de verdade. E a saída não é voltar a acreditar da mesma forma, é ser um observador diferente, alguém que não precisa acreditar no resultado porque reconhece o processo. Esse mapa completo, visto de cima, depois de tê-lo percorrido, tem uma qualidade específica. Não a qualidade de ter aprendido algo, a qualidade de ter lembrado algo que você sabia, mas que o peso da decepção havia enterrado. E lembrar é diferente de aprender.
Aprender exige esforço para manter. Lembrar simplesmente fica. Há pessoas que chegaram nesse mesmo lugar por caminhos diferentes, que foram fundo, que foram feridas, que construíram a mesma parede, e que em algum momento, não por esforço, não por decisão, mas por algo que se reorganizou por dentro sem aviso, pararam de sustentar a narrativa de que estavam erradas. Não ficaram otimistas, ficaram disponíveis. E você não está sozinho nisso. Esse cansaço específico, o de ter acreditado tantas vezes, o de carregar a esperança que não pode mais se chamar de esperança porque o custo ficou alto demais, é um dos estados mais comuns e menos nomeados que existem. Porque não é dramático o suficiente para ser chamado de crise. Não é leve o suficiente para passar despercebido. Fica no meio, como um peso que você aprendeu a carregar até não perceber mais que carrega. Há um grupo silencioso de pessoas que estão no mesmo lugar que você, que foram fundo em processos que prometeram algo e não entregaram, que passaram pelo ciclo de acreditar e decepcionar o suficiente para que o cinismo parecesse a opção mais inteligente, que chegam nos vídeos assim não com esperança, mas com uma espécie de vigilância cansada, esperando ver se dessa vez é diferente ou se é mais do mesmo. Essas pessoas não são ingênuas, são exatamente o oposto. São as que foram longe o suficiente para ser feridas de verdade, e que por isso têm a profundidade que apenas quem foi fundo tem. O caminho de volta, e eu uso essa palavra sabendo que pode soar mal depois de tudo que foi dito sobre não voltar ao que era, não é voltar à ingenuidade. É avançar para algo que a ingenuidade nunca tinha, que só existe do outro lado da decepção, que é a disponibilidade que não depende da certeza do resultado. Não esperança. Abertura. Esperança ainda quer saber como vai terminar. Ainda está monitorando, ainda está comparando com a expectativa, ainda vai ser testada pelo que vem ou não vem. Abertura não precisa saber. Abertura é o estado de quem está presente com o processo, sem exigir que o processo se justifique antes de terminar. E essa abertura, que é diferente de tudo que você tentou antes porque não depende de técnica nem de crença sustentada, é o que a disponibilidade real parece. E disponibilidade real é o que o campo pode usar. Não o esforço, não a fé declarada. A disponibilidade real. Você não precisa de mais uma técnica. Você não precisa de mais uma promessa. Você precisa de espaço. Um espaço pequeno, uma fresta, para deixar que o sinal que já está sendo gerado pelo observador que você está se tornando comece a ser recebido pelo observador que você ainda é. Essa fresta já existe. O fato de você ter chegado até aqui é a fresta. Se algo que foi dito aqui chegou num lugar que você não sabia, que ainda estava aberto, escreva nos comentários simplesmente isso. Eu ainda quero. Não para o canal, para você mesmo. Como o momento em que a parte que ainda quer para de precisar se esconder da parte que não acredita mais. E se você está lendo isso e sentindo resistência, se uma parte de você quer escrever, mas a outra está dizendo, isso é só engajamento, não tem sentido, observe essa resistência. Ela é o cinismo protegendo a esperança que ainda está viva por baixo. Ela é a evidência de que o que foi dito aqui tocou em algo real. Porque o cinismo só se ativa quando tem algo para proteger. Não tem nada para proteger quando não sobrou esperança nenhuma. E o fato de ele estar se ativando agora é informação. O que vem depois não é mais fácil. É mais real. Não mais suave, mais seu. A diferença entre carregar a esperança exausta e atravessá-la não é que as circunstâncias mudam de uma vez. É que você para de ser a pessoa que está esperando que as circunstâncias confirmem que vale a pena esperar. Você passa a ser a pessoa que está dentro do processo, enquanto as circunstâncias continuam organizando ao redor do observador que você está sendo. Existe uma frase que quero deixar aqui e que é a mais importante de tudo que foi dito. Não a mais elaborada, a mais direta. Você nunca foi o problema. O observador que você estava sendo era. E agora você está vendo o observador, de fora, pela primeira vez com clareza suficiente para que a distinção faça diferença, não como ideia, como experiência vivida. E ver é diferente de ser. Quando você está sendo a crença, você não pode questioná-la. Quando você está vendo a crença, você pode fazer algo diferente com ela. Não destruí-la,
Ela tem história, tem razão de ser. Não se elimina por força de vontade, mas pode parar de reforçá-la. Pode parar de usar energia para mantê-la ativa. Pode deixar que ela enfraqueça gradualmente, enquanto algo diferente ocupa o espaço que ela estava usando. Esse é o trabalho. Silencioso, gradual, sem anúncio. O tipo de trabalho que não tem checkpoint, não tem evidência imediata, não tem como provar que está acontecendo, que só se revela olhando para trás, quando você percebe que a conclusão que parecia permanente perdeu a intensidade que tinha, que a parede que parecia sólida ficou mais porosa, que sinais que você descartaria automaticamente há 6 meses agora chegam, e você consegue ficar com eles um momento mais longo antes de descartar. Não dramático, mas real. E quando esse observador muda de verdade, não na superfície, no fundo, o campo não tem como não responder diferente. Não como recompensa, como ressonância. O que vai aparecer não vai parecer mágica, vai parecer óbvio, vai parecer que sempre esteve lá, que você só precisava ser quem estava ficando para finalmente conseguir ver. E olhando de volta, de onde estiver naquele momento, a coisa que vai fazer menos sentido é como você passou tanto tempo sendo o observador que não via o que estava ali o tempo todo. Mas isso é o que acontece com toda mudança real. De dentro, ela parece invisível até que não parece mais. De fora, do outro lado dela, ela parece que sempre foi óbvia, que não podia ser de outro jeito. Que a direção era clara o tempo todo. Não era. A clareza só existe a partir de onde você está agora. E onde você vai estar depois tem uma clareza diferente sobre este momento. A versão de você que está do outro lado dessa fase. Não no futuro, num campo diferente. Numa frequência que você está começando a sintonizar. Essa versão já sabe que você vai atravessar. Não o que vai acontecer. Não quando. Não como. Mas que o processo é real. Que a abertura que está começando não vai fechar. Que o que foi nomeado aqui hoje não pode ser desnomeado. E isso, apenas isso, já é diferente de onde você estava quando começou. Não é muito, mas é o suficiente. Porque o suficiente, quando é real, é tudo o que o processo precisa para continuar. Não precisa de mais fé, não precisa de mais certeza, não precisa de garantia, só precisa dessa fresta. Esse espaço pequeno e real, onde o que você quer ainda existe, onde a parte de você que ainda quer não precisa mais se esconder da parte que aprendeu a não esperar. Essa fresta é o começo de um observador diferente. E esse observador diferente é o que vai colapsar uma realidade diferente. Não porque você vai fazer algo diferente, porque você vai ser algo diferente. E ser é mais fundo do que fazer. Sempre foi. Você nunca foi o problema. O observador que você estava sendo era. E agora você está vendo o observador. De fora. Com clareza que não tinha antes. E ver é diferente de ser. Ver é o começo de escolher. Não com urgência. Não com pressa, com a quietude de alguém que finalmente pode ver o que estava carregando e que, ao ver, percebe que não precisa mais carregar do mesmo jeito. O que continua acontecendo dentro de você agora, enquanto esse vídeo termina, enquanto você volta para a vida que está em processo de mudar, sem que todos os sinais ainda sejam visíveis, já é o processo. Não a preparação para o processo. O processo. E processos que começaram de verdade não param. Podem ficar quietos por um tempo, podem parecer parados, mas a raiz continua se formando mesmo quando não há nada ainda acima da terra para confirmar. Confie na raiz. Não porque ela vai provar que você estava certo em confiar, porque você, o observador que você está se tornando, já não precisa de prova para saber o que é real. Existe algo que acontece nessa última fase, no espaço entre terminar de ouvir e voltar para o dia, que eu quero nomear, porque é aqui que muitas pessoas deixam escapar o que acabou de se abrir. A mente vai tentar organizar, vai querer criar um plano, vai perguntar, mas o que eu faço agora na prática? Como se tudo o que foi dito fosse uma preparação para uma ação e não uma ação em si mesma. Não é. O que aconteceu aqui, se alguma coisa aconteceu de verdade, se algum lugar que estava fechado sentiu uma abertura, já é o movimento. Não a preparação para o movimento. O movimento.
E a resposta para o que faço agora não está num plano. Está na qualidade com que você entra nos próximos minutos. Na qualidade com que você trata o que aparecer nas próximas horas. Na textura de como você está sendo, não o que você está fazendo, nas próximas conversas, nas próximas escolhas, no próximo momento de cansaço em que a voz antiga vai querer voltar. Não precisa derrotar a voz antiga. Ela vai voltar. Faz parte. O que muda não é que a voz para, é que ela deixa de ser o único som na sala. Porque agora tem outra coisa. Mais quieta, mais firme, mais real. Não mais alta, mais real. E real ao longo do tempo tende a ganhar da urgência. Não porque vence, porque dura.